Então, vamos lá? Olha só, eu tenho obtido muitas informações, muitos questionamentos dos meus alunos, dos meus seguidores, né? Os meus alunos do treinamento estão todos falando sempre, perguntando sempre, para eu falar um pouco mais sobre gestão de empresas terceirizadas, gestão de contratos, gestão de empresas contratadas. Veja só, como é que funciona esse processo, né? Como é que se dá esse processo de contratação de empresas terceirizadas para fazer um trabalho dentro de uma outra empresa? Então veja só, nós temos aqui imagine um grande shopping center. Eu sempre utilizo esse exemplo até para facilitar o entendimento. O papel do shopping, ele é fazer toda aquela gestão de lojas, gestão do espaço em si, um ambiente, tem que ser um ambiente agradável para atrair cliente, e ali ele vai ter todo um processo de contratação, ele vai viver de aluguel das lojas, enfim, aquela administração de condomínio, tem todo aquele processo de marketing envolvido no shopping. Você acha que o shopping está preocupado, por exemplo, se o banheiro do determinado piso está limpo ou está sujo, ou se ele tem que preocupar com a limpeza? Então, para isso, o que ele faz? Ele contrata uma empresa terceirizada especialista naquilo e coloca essa empresa full time para cuidar de limpeza do banheiro. A limpeza das áreas comuns, da mesma forma. A vigilância, terceirizada, certo? Manutenção de ar-condicionado do shopping, você já pensou nisso? É empresa terceirizada, ele não vai ter uma pessoa própria dele lá. Imagina se num dia de grande movimento, de vendas de Natal, por exemplo, um empregado, um operador lá de refrigeração, um mecânico de refrigeração que opera o ar-condicionado, ele passa mal e não pode ir trabalhar. Como é que ele vai fazer? Por isso que normalmente esses serviços acessórios são subcontratados. Você contrata empresas especializadas e coloca, ó, você vai cuidar do ar-condicionado. Você vai cuidar da limpeza do banheiro. Você vai cuidar da vigilância dessa porta de entrada, vigilância do portão de entrada, daquela catraca eletrônica, enfim. Existe a contratação de inúmeros profissionais terceirizados. Mas imagine um shopping, não precisa ser um shopping muito grande não, imagine um shopping de média complexidade, de tamanho médio aí na sua cidade. Imagine a quantidade de trabalhadores de empresas terceirizadas que você deve ter, né? E aí você é um técnico de segurança do trabalho do shopping. Como é que você vai fazer a gestão de todo mundo? Você consegue fazer isso? Cara, então um grande problema que nós temos hoje, um grande problema é justamente você entender e você otimizar o seu trabalho como profissional da área de segurança do trabalho. Claro, você vai estar trabalhando no shopping, um ambiente de trabalho excelente, normalmente um ambiente muito tranquilo. Mas veja, a maior preocupação sua é nessa gestão de documentos de empresas terceirizadas. É claro que nós estamos dando um exemplo aqui de shopping, mas eu preciso que você entenda que isso se aplica a qualquer outro tipo de empresa. Vamos pensar aqui, uma siderúrgica. Vamos pensar aqui, uma usina de álcool e açúcar. Imagina aqui um supermercado. Quantos trabalhadores terceirizados por empresas contratadas não prestam serviço dentro do estabelecimento que você é responsável? Né? Muita gente. Então perceba, a nossa principal, nesse caso, né, de controle de gestão de documentos de empresas terceirizadas e contratadas, né, e gestão de contratos também, é justamente fazer com que essas pessoas entrem no estabelecimento que você é responsável, preste o seu serviço da melhor forma possível e retorne para sua casa assim como nada aconteceu. Eu não quero que essa pessoa ela se acidente dentro do meu estabelecimento. Eu não quero, por exemplo, que eu tenha uma pessoa, um trabalhador de uma empresa terceirizada que adentre e preste serviço dentro da minha empresa sem uma carteira assinada. Então perceba um negócio aqui, ó. Vamos até fazer umas anotações aqui para você entender, tá? Vai me acompanhando aqui. Então, eu tenho que falar aqui sobre gestão de empresas terceirizadas.
Mas eu também tenho um termo chamado gestão de contratadas ou gestão de contratos. O que envolve isso? O que envolve esse tipo de atividade? Olha só, eu tenho que entender que essa contratação de uma pessoa jurídica do shopping, da usina, da siderúrgica ou da indústria, de uma empresa terceirizada para prestação de serviços, gera normalmente um contrato, que é um papel, né, onde você tem um contrato civil de prestação de serviços, certo? Então uma empresa contrata outra para prestação de serviços específicos dentro da empresa, né? Então veja, isso é permitido. Olha, só que você tem que entender, inclusive, que nós estamos falando aqui de gestão de contratos, de terceirizados, de contratados e tudo, mas veja que com a alteração da nova lei trabalhista, foi permitido, por exemplo, a terceirização da atividade fim. Veja que numa obra, por exemplo, antigamente a obra contratava carpinteiros como empregados, certo? Mas espera aí, hoje eles estão contratando carpinteiros como microempresários individuais. Então provavelmente você vai ter aí um dono de empresa que vai prestar serviços como carpinteiro para sua obra. Olha aí, engloba inclusive esse tipo de subcontratação. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: como gerir essas pessoas? Então entenda, eu tenho pontos importantíssimos que a gente precisa levar em consideração. Primeiro, olha só, você já ouviu falar disso daqui, ó? CLT, para quem não sabe, é Consolidação das Leis do Trabalho. Você sabe o que é isso? É quando você assina a sua carteira, você celebra um contrato de trabalho como empregado, então ele é regido pela CLT. Peraí, Luciano, mas a empresa não está querendo terceirizar justamente porque ela quer fugir da CLT? Claro, ela quer fugir da CLT, quer sim, ela quer fugir da CLT num primeiro momento. Mas a vantagem para a empresa que vai terceirizar o serviço é melhoria no desempenho do serviço que ela quer garantir dentro do processo. Ela não quer preocupar, o shopping não quer saber quanto o salário de um mecânico de manutenção do ar-condicionado do shopping é muito barato para o shopping. Imagina no dia de vendas de Natal, como eu disse, o seu mecânico de refrigeração, ele faltou o trabalho. Você vai ficar com o ar-condicionado sem funcionar? Qual que é o prejuízo do shopping nesse processo? Né? O empregado vai perder o dia de trabalho, o shopping vai perder o faturamento do ano dele. Você está entendendo? Então perceba, é mais vantajoso para o shopping contratar uma empresa terceirizada, porque se eventualmente o mecânico de manutenção dessa empresa terceirizada se ausentar ao trabalho, ele tem outro para mandar no lugar. Ele tem um ajudante que faz o serviço, a empresa que terceirizou, né, que tomou o serviço, ela tem que garantir a operação do ar-condicionado naquele dia de Natal. Então, tem muita gente que entende que o shopping quer terceirizar, ou a empresa quer terceirizar porque ela quer fugir da CLT. Não é só isso. É um dos fatores. O outro fator é porque ela quer garantir a execução de um serviço com qualidade. Né? Imagine, por exemplo, um restaurante que o banheiro é podre, né, de sujo. Ele quer contratar uma empresa terceirizada para manter aquele banheiro sempre limpo e adequado para os seus clientes. Então ela não quer esquentar a cabeça com aquilo. Eu quero que você garanta que esse banheiro vai ficar limpo. Da mesma forma, um condomínio de um prédio que contrata um serviço de portaria terceirizada, né, serviço de limpeza, da mesma forma. Eu não quero, como síndico de um prédio, ser acordado num domingo, 6 horas da manhã, porque o porteiro que tinha que pegar o turno não veio trabalhar porque deu uma dor de barriga nele. Será? Eu não quero. Se isso acontecer, a própria empresa de portaria que presta serviços para portaria, ela tem que substituir o trabalhador por outro e que garanta o serviço ao condomínio. Da mesma forma funcionam as empresas, o shopping, tudo, é tudo dessa forma. Mas veja, como eu estava dizendo antes, entre o contratante e a contratada existe um contrato de trabalho. E aí vem uma questão muito importante. Adianta eu terceirizar
o serviço de limpeza do meu estabelecimento com uma empresa que vai mandar o João, o José, a Maria, sem qualquer cumprimento da legislação trabalhista? Eu não posso fazer isso. Então, no meu contrato de trabalho, normalmente a gente vai ter lá a definição de que os empregados dessa empresa terceirizada terão que ser contratados, você vai ter que ter essa carteira assinada, vai ter que ter ASO. Da mesma forma, vai ter que ter treinamentos de capacitação, vai ter que ter equipamentos de proteção individual, vai ter que ter ordem de serviço, vai ter que ter os exames ocupacionais necessários, admissionais, demissionais, todos os direitos assegurados pela CLT. Então veja, mas Luciano, mas eu sou profissional da área de segurança do trabalho da empresa contratante, o que eu tenho a ver com empresa terceirizada? Claro, você tem tudo a ver. Primeiro, quem que vai garantir o mínimo de execução de serviço de segurança dentro da empresa é você. Olha, imagine, por exemplo, que o shopping contratou um senhorzinho que não tem condições de trabalhar como auxiliar de limpeza e ele está trabalhando como seu auxiliar de limpeza. E lá ele sofre um acidente e se machuca gravemente. O acidente aconteceu dentro do seu estabelecimento. E se esse trabalhador, vamos levar aqui ao rigor, se esse trabalhador não tiver uma carteira assinada, quem é responsável? Como é que você, empresa contratante, ou representante da empresa contratante, vai comprovar que aquele senhorzinho que estava trabalhando lá tinha aptidão para o trabalho, que ele não era integrante dos seus quadros de empregados, e que ele foi treinado, capacitado e desenvolveu as atividades, passou por um processo de integração, tudo. Você não tem jeito. Você não tem uma carteira de trabalho para mostrar. Então o que acontece normalmente? Você vai ser responsabilizado, né? E nós temos na legislação no direito empresarial e também no direito do trabalho vários instrumentos que tratam da responsabilidade solidária. E nós temos outra também, a responsabilidade subsidiária. São institutos de direito que a gente tem que, no nosso dia a dia, tem que começar a entender um pouco sobre isso, até porque você precisa conhecer um pouco sobre esse tipo de legislação, que ele interfere diretamente no seu trabalho, certo? Mas Luciano, então o que eu faço? Como é que eu vou fazer? Cara, primeiro, você tem que criar estratégias de ação para você fazer uma gestão dessas empresas terceirizadas. Como é que seria a sua estratégia? Ah, mas Luciano, eu sou profissional da área de segurança do trabalho, eu que tenho que implantar isso? Não, você não tem que implantar isso. É lógico que a empresa vai ter vai ter uma equipe administrativa, vai ter uma equipe de departamento pessoal, uma equipe jurídica, uma equipe de compra, aquela pessoa que vai atrás dos fornecedores para contratar a melhor empresa para prestar o serviço. E o seu papel é se integrar nessa equipe, integrar-se nessa equipe para garantir um processo de gestão adequado. Olha que você me desculpa, eu estou escrevendo aqui para a gente consolidar, para a gente entender isso daqui. Eu quero que você que me segue, você que é meu aluno, você entenda de uma vez por todas a necessidade de estratégia nesse processo. Então, quando a gente fala nessa estratégia, e quando a gente fala em integração, eu tenho que entender que eu preciso imediatamente aprender a lidar com pessoas, a tratar com pessoas no meu dia a dia. Não adianta, eu não fui com a cara da encarregada do departamento pessoal, ela é um nojo, eu não olho na cara dela. Para com isso, cara. Você tem que gostar da sua mulher e dos seus filhos. Você tem que entender que você precisa se relacionar com ela profissionalmente. Ah, mas aquele administrador é um saco, ele maltrata a gente. Cara, ele pode até te maltratar, mas você tem que garantir que você vai
propor para ele, né, soluções na área de segurança ao trabalho, nessa gestão de empresas terceirizadas. Ah, Luciano, mas vem cá. E se ele não quiser garantir, não quiser deixar a gente se integrar com ele? Peraí, é claro. Aí não é papel seu, é papel do gestor que coordena, do líder que coordena tudo isso, identificar esses detalhes. Mas você tem que ser profissional para se relacionar com essas pessoas. É claro, esse daí é básico. Você tem que ser profissional o suficiente para você entender que você precisa se relacionar, ter um relacionamento interpessoal de profissional. Você tem que mostrar suas qualidades, você tem que argumentar de maneira impessoal e prosperar o seu negócio. Você está ali você foi contratado para fazer assessoria, consultoria, e você tem que fazer isso. Você tem que fazer auditoria. Então o papel do profissional, quem já viu meus treinamentos, quem participou dos meus treinamentos, vai entender que o papel do profissional, e eu explico isso detalhadamente, é ser um assessor, é um consultor da empresa. A empresa precisa de um profissional que entenda da área, e você é o profissional para fazer isso, tá? É você que estuda sobre segurança e saúde do trabalho, é você que estuda sobre contratos trabalhistas. Ah, Luciano, mas eu não sou de departamento pessoal. Cara, desculpa te dizer. Eu não sei se eu que devo te dizer isso ou alguma outra pessoa, ou se a vida vai te dizer. Sinto muito, mas você, como profissional da área de segurança do trabalho, tem que saber de CLT. Você não precisa saber de CLT como um encarregado de departamento pessoal deve saber, ou um administrador deve saber, ou alguém dessa área deve saber. Mas você tem que ter conhecimentos básicos sobre tipos de contratação, a diferença de empregado para trabalhador. Você sabe a diferença de trabalhador para empregado? O que eles têm de comum, o que tem de diferente? Você sabe diferenciar isso? Você tem que saber, cara. Porque você é um profissional da área de segurança do trabalho e isso tudo envolve segurança e saúde do trabalho. Né? Quando você estiver lá discutindo num comitê para definir a gestão de documentos de empresas terceirizadas, você tem que entender o que as pessoas estão falando e propor soluções para que essas pessoas definitivamente entendam o que você está querendo dizer. Certo? Então vamos lá. Quando a gente fala em se integrar, em criar um processo de gestão adequado, eu preciso entender que existe aí também um processo de responsabilidade civil e criminal. Essa responsabilidade civil e criminal, essa responsabilidade civil e criminal, ela trata de responsabilização pelo outrem, né? Pela empresa, quando todo empresário, toda empresa que contrata trabalhadores como empregados ou como avulsos ou de qualquer outra forma, ele tem uma responsabilidade civil e criminal em cima disso, inclusive quando ele dá ordens que não podem ser cumpridas, que são ilegais, né? Então você tem que ter esse conhecimento também de responsabilidade civil e criminal, até porque você precisa fazer uma gestão adequada desses terceiros e precisa entender essa relação, né? Eu costumo dizer que é uma engrenagenzinha. Opa! A empresa contratante tem que rodar direitinho, encaixadinha com a empresa contratada. E você precisa garantir isso com a gestão adequada junto na equipe que vai fazer isso, né? Se você não vai participar da equipe que vai criar esse sistema de gestão das contratadas, provavelmente você vai ser chamado para participar na execução desse processo, né? E quando a gente fala nisso, cara, fica extremamente complexo entender e também executar um processo de gestão de empresas terceirizadas e contratadas, ou de contratos. Existem vários termos que a gente pode falar, isso envolve todos isso daí. É que é impossível, praticamente impossível você fazer toda essa gestão sem a ajuda de um software que te oriente como fazer, que te ajude a fazer, que controle vencimento, por exemplo, de documentos. Como é que você vai saber que
uma empresa, que o empregado João da Silva está com o ASO vencendo semana que vem e ele trabalha numa empresa terceirizada que presta serviço dentro da sua planta. Cara, você só vai conseguir fazer isso se você tiver a ajuda de um software, de um sistema que que te ajude a controlar também os documentos. Então veja, e onde que eu quero chegar com esse vídeo? Eu quero mostrar para você que nós temos aqui, nós já temos no mercado, uma grande quantidade de softwares, de sistemas computacionais informatizados que te auxiliam nesse processo, né? Imagine, você pode permitir que um trabalhador que vai fazer serviço em altura dentro da sua empresa acesse a sua planta com o ASO dele vencido? Você pode permitir, por exemplo, que esse empregado ele execute qualquer tipo de serviço, por exemplo, em espaço confinado dentro da sua empresa, com o treinamento dele vencido? Ou que ele não tenha um ASO adequado à NR7, né, que fala especificamente que ele está apto para desenvolver aquela atividade e também está apto para fazer trabalho em altura e espaço confinado? Você pode permitir isso? Você não pode. Veja, eu conheço empresas que chegam dentro da... que na portaria o empregado terceirizado, ele passa o crachá dele e lá fala, opa, proibida a entrada. Por quê? Algum documento dele está vencido. Veja, eu conheci um software esses dias atrás, né, de uma empresa fantástica. Ela criou esse software, é um software de gestão de documentos e contratadas, né? Gestão de empresas contratadas também. Ele pega todo o sistema de documentação, faz todo esse processo de contratação e de gestão desse pessoal, dos documentos e também do contrato em si que foi celebrado. E esse software, ele utiliza inclusive inteligência artificial, né? Porque ele pega o banco de dados dessa empresa contratante, né, e junta dados do contrato e tudo, e pega dados de todos os empregados com execução do contrato. Então, por exemplo, se aquela minha empresa terceirizada vai prestar serviços dentro da minha empresa e tem algum tipo de documento no empregado que está atrasado ou que está inválido, ele não permite a entrada do empregado na própria catraca onde ele trabalha, certo? E nesse sentido, eu preciso te dizer, por exemplo, que olha só, olha que fantástico. Alguns softwares já avisam a empresa que aquele documento, aquele PPRA, aquele ASO, aquele PCMSO, aquele treinamento de combate a incêndio, aquela exigência legal prevista na legislação trabalhista está vencendo. E ele avisa com antecedência para quê? Para que aquele empregado providencie a renovação, ou aquela empresa terceirizada providencie a renovação dos documentos antes de vencer. Por quê? A empresa contratante não quer a interrupção da prestação de serviço. Certo? Então, quando eu falo nesses softwares, olha só, são softwares de gestão de empresas contratadas, né? Olha só, esses softwares vão garantir a melhor gestão dessas empresas terceirizadas. Só que eu estou falando aqui, sabe do quê? De tecnologias. Tecnologias. E por que eu estou falando com você sobre tecnologia agora e sobre esse processo de gerenciamento de empresas, de gestão de empresas contratadas? É porque você, como profissional da área de segurança do trabalho, precisa entender todo esse processo de uma maneira geral e você precisa também ter domínio, além de compreender isso é o básico, você vai ter que se qualificar também na utilização dessas ferramentas tecnológicas informatizadas, né? Hoje, mais do que nunca, as empresas, eu acho que não convém até aqui nesse vídeo eu falar sobre isso, sobre os softwares
outros softwares e outras tecnologias utilizadas pelas empresas para gestão de segurança do trabalho de uma maneira geral. Eu estou focando aqui só em gestão de empresas contratadas. Mas é importante que você entenda que você precisa estar por dentro dessas novas tecnologias, você precisa saber operar sistemas informatizados. Hoje você tem softwares que no celular você acessa o banco de dados, você faz um checklist, ele já gera um plano de ação imediatamente no campo quando você chega lá. Ah, mas Luciano, onde eu trabalho não tem Wi-Fi e não pega 3 ou 4G, lá não pega nada de celular, eu trabalho no meio do mato. Cara, tem software hoje que ele arquiva todas as informações offline que você lançou, e quando ele entra numa área de Wi-Fi, ele transmite todas as informações para a base de dados. Olha só, e eu falei, além dessas funcionalidades do software, depois eu vou entrar nesse detalhe em outros vídeos, né? Se for um interesse seu. É muito importante que eu te diga que eu falei aqui sobre uma coisa fantástica, isso que é o plano de ação. Cara, eu estou falando sobre plano de ação. Você sabe onde é que está escrito que a empresa vai ter que ter plano de ação? Você já está sabendo? O plano de ação ele foi incorporado dentro do PGR, que porventura ele está dentro do GRO, que está disciplinado pela nova NR1, que vai entrar em vigor agora. Olha só, mas Luciano, se não entrar em vigor agora, não tem problema, ele vai entrar depois. Mas vem cá, você vai esperar entrar em vigor para começar a correr atrás dessas informações? Para começar a correr atrás dessas informações? Não, você não vai fazer isso. O que você vai fazer? Você tem que já se preparar para essas novas tecnologias que estão vindo. Você sabe o que é um plano de ação? Você sabe fazer uma implementação do plano de ação? Você sabe desenvolver esse tipo você sabe operar esse tipo de sistema? Não. Cara, passou da hora, demorou. Mais do que nunca você vai ter que saber falar sobre isso. Mais do que nunca você vai ter que entender que é papel seu operar essas plataformas para dar a melhor resposta possível para aquela empresa que contratou, certo? Então vamos lá. Eu falei sobre legislação trabalhista, falei sobre responsabilidade civil e criminal, falei sobre responsabilidade solidária, falei sobre responsabilidade subsidiária, só falei en passant, claro, sobre solidária e subsidiária, que é tema de outra situação, de outro vídeo que eu quero falar sobre isso também. Eu falei sobre softwares de gestão e controle, tá? Eu falei também sobre os sistemas de bloqueio de catraca, para você controlar essas equipes terceirizadas, para que você garanta a segurança dentro da sua empresa e também o seu papel de profissional da área de segurança do trabalho, né? Então veja, eu dei um panorama geral aqui nesse vídeo para você para falar sobre gestão de empresas terceirizadas contratadas. Mas sempre tem uma resistência, tem aquele profissional que é resistente. Uma vez eu estava dando aula, o aluno levantou a mão, mas professor, você está dizendo para mim que eu vou ter que cobrar da empresa terceirizada um PPRA de qualidade? Ele não pode achar ruim? Eu falei, peraí, não estou entendendo. Eu falei, aluno, vem cá, quem que está pagando? É a empresa contratante. Você não é o trabalhador da empresa contratante? Sou. Então, se a empresa está pagando, ela tem o direito de exigir o que ela quer. Então, se ela pediu o PPRA da empresa terceirizada, que agora não vai ser mais PPRA, vai ser PGR, vai ser o GRO, ele esteja dentro dos parâmetros mínimos aceitos pela organização, pela corporação. Então imagine você vai contratar uma empresa para fazer serviços de espaço confinado dentro da sua empresa. E aí o cara chega lá, um PPRAzinho mequetrefe, com cópia de norma. O cara tira uma cópia da NR9, põe lá e entrega para você por R$50. Você vai aceitar esse software, esse PPRA? Você não vai. Em hipótese alguma. Você não vai fazer isso. Você tem que exigir que ele tenha um programa de gerenciamento de riscos ocupacionais, né, agora adequado à NR1, que contemple todos os riscos da atividade que vai desenvolver dentro da sua empresa.
E se tiver ruim, você vai fazer, não gostei, troca isso. Não, ó, veja, eu não estou falando em divergência de opiniões. Às vezes o profissional que elaborou acha que o risco é insignificante e você acha que é significativo. Então, opa, peraí, vamos entender. Aí você pode entrar em discussão com ele técnica para você verificar e de repente escutar os argumentos dele. Você pode se convencer ou pode convencê-lo a fazer a substituição. Isso é salutar, isso é saudável, é um processo que você aprende com isso, né? Agora, exigir uma determinada qualidade do documento que você está fazendo, cara, pelo amor de Deus. O cara vai fazer trabalho em altura, ele traz um ASO lá, avulso, que fala que o cara está apto para desenvolver a atividade pertinente ao cargo. Mas não é um ASO específico para trabalho em altura, que fala lá, o empregado está apto para trabalho em altura. Isso vai contra o que está escrito na NR7. E vai contra o que está escrito na NR35. Ah, lá não tem os riscos da atividade. Opa, tá errado. Então vamos fazer o seguinte? Vamos imediatamente, né, corrigir esse ASO. Ele para mim não serve. Você só vai começar depois que o ASO estiver adequado. Certo? Esse é o papel, tá? Esse é o seu papel. Estar antenado, entender o que é gestão de empresas terceirizadas, exigir qualidade, conhecer todos esses parâmetros, a diferença de trabalhador para empregado, conhecer da responsabilidade civil e criminal, responsabilidade solidária, subsidiária. Você tem que saber conviver com os demais trabalhadores, demais equipes que tratam dessa gestão, certo? E tem que saber, claro, estar antenado com os softwares de gestão, com as tecnologias utilizadas para facilitar, inclusive, o seu trabalho nesse processo de gestão de empresas terceirizadas, ou gestão de contratadas, ou gestão de contratos. Certo? Espero que você tenha gostado desse treinamento. Eu peço que você, se você gostou, se você concorda, se você não concorda, deixa seu like aqui, tá? Marca seus colegas. Eu vou ficar muito feliz se esse vídeo chegar para outras pessoas na área, né? Para outros profissionais da área de segurança e saúde do trabalho, e até mesmo fora da área de trabalho, da área de segurança do trabalho. Eu peço que você deixe seu like, deixe seus comentários. Eu vou ter o maior prazer em rever isso daí. E compartilhe aí com seus colegas, com seus amigos, tá? Eu agradeço bastante a sua atenção.